Oi pessoal, mais uma aula do conjunto de aulas sobre revisão de funções, hoje para tratar das funções logarítmicas. E para entender bem uma função logarítmica, nós vamos rever a definição de função inversa. Então basicamente tem uma função que seja injetora, então ela vai ter um domínio A e uma imagem B. A inversa dessa função vai existir e nós vamos representar por f a menos 1, que agora tem domínio B e imagem A, de sorte que a f a menos 1 desfaz o que a f fez, ou seja, ao compor a função f a menos 1 com a função f, o resultado volta nesse elemento x que foi o primeiro elemento usado lá na função f, tá? Sendo que nós vamos chamar aqui o f de x de y. Então, na prática, desde que f de x seja igual a um valor y, a f a menos 1 aplicado nesse y, que é o f de x, vai retornar no valor de x, tá certo? A gente viu isso nas aulas anteriores. E qual que é a importância dessa ideia? É porque a função logarítmica é simplesmente a inversa da função exponencial. Então a ideia aqui é perceber essa característica de que uma é inversa da outra, tá certo? Então vamos falar das funções logarítmicas. Então nós já vimos que com a maior do que zero e diferente de 1, a função f de x igual a elevado a x será crescente quando a for maior do que 1, então tem aqui esse modelo de função exponencial, para o caso onde o a é igual a 2, né? E ela vai ser decrescente se o a estiver entre 0 e 1, então ela vai ter esse formato aqui, considerando a base igual a meio. Lembrando que o a sempre é maior do que 0. Então, pelo teste das retas horizontais, o que a gente sabe da função exponencial? Qualquer que seja a base a, ela vai ser sempre injetora, porque se eu traçar aqui retas horizontais, elas vão cortar esses gráficos em apenas um ponto. Se corta em apenas um ponto, sempre, quer dizer que essa função é injetora. E já que ela é injetora, quer dizer que ela possui uma função inversa, que eu vou representar por f a menos 1. Ora, é exatamente para essa inversa da função exponencial que nós vamos dar o nome de função logarítmica, ok? Então, aplicando a logarítmica na função exponencial, nós vamos voltar nesse expoente aqui, que é o x lá do domínio da função, tá certo? Então, como eu já tinha comentado, é exatamente a inversa da exponencial, e a exponencial é a função a elevado a x, que nós vamos denominar por função logarítmica de base a. Observem que a base do logaritmo tem que ser a mesma base da função exponencial. E nós vamos denotar essa função dessa forma aqui, ó. f a menos 1 de x, que é a inversa da exponencial, é a função dada por essa representação, que a gente lê log de x na base a. Tá? O x é chamado também de logaritmando e o a base. Então, nós lemos log de x na base a. Então, essa função a gente tem que ter em mente que significa a inversa dessa outra função aqui, que é a exponencial. Tá? Então, utilizando a interpretação da inversa, que significa que desde que f de x seja igual a y, se nós fizermos f a menos 1 de y, o resultado tem que dar x, significa que se nós fizermos f a menos 1 de y, mas o f a menos 1 não é a log, então vai ser log de y. E esse resultado tem que ser igual a x. Isso vai acontecer quando o f de x for igual a y, mas quem que é o f de x? A elevado a x. Então vai acontecer quando o a elevado a x for igual a y. Então olha que interessante. Falar log de y na base a igual a x significa falar que se eu pegar o número da base aqui, ó, o a, e elevar ao resultado x, o valor tem que ser o y. É isso que o log está fazendo. Se a gente trocar aqui, só para ficar no formato que a gente está mais acostumado, né, de usar aqui o valor do domínio, e aqui vai ser o valor da imagem, log de x na base a igual a y, vai significar que esse a elevado ao y tem que ser igual a x, que é isso que está escrito aqui. Tá? Como o x é o a elevado a y, nesse caso, né, o x é o a elevado a y, e nós já vimos que o a vai ser sempre positivo, significa que essa potência, a elevado a y, que eu estou chamando aqui de x, vai ser sempre positivo também. Então, na prática, o log de x na base a significa o expoente que eu devo elevar o a para que o resultado seja x. Olha só, log de x na base a é o y. E y é exatamente o expoente que aparece aqui com base a para que o resultado seja o x. Então, na prática, como a gente pode pensar o logaritmo de um valor x
numa determinada base positiva, né, A. O seguinte, o que vai ser log de x na base A? Vou falar que log de x na base A é igual a y quando eu pegar o A, elevar ao valor y e o resultado for igual ao valor x. Então eu posso usar essa ideia, que é o que está escrito aqui, né, para determinar alguns valores para o logaritmo, que no caso aqui é o valor do y. Então o logaritmo, que é o valor do y, é o expoente que eu devo elevar à base A para que o resultado seja x. Isso vai ficar muito claro com alguns exemplos. Olha só para esse caso aqui. Calcular log de 100 na base 10. Nós acabamos de ver que log de x na base A é igual a y quando o A elevado a y for igual a x, que é o que está aqui, né? O A elevado a y for igual a x. Nesse caso, nós vamos ter o seguinte, log de 100 na base 10 igual a y, significa que o 10 elevado a y tem que ser igual a 100, tá certo? 10 elevado a y tem que ser igual a 100. Por isso que a gente fala que o logaritmo vai ser o expoente que eu devo elevar à base para o resultado dar o logaritmando. Ora, mentalmente aqui a gente consegue perceber, né? Qual deve ser o valor do y para que 10 elevado a y seja igual a 100? 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. E, de fato, o y igual a 2 é que vai ter essa característica. Então, log de 100 na base 10 é igual a 2. Por quê? Porque 2 é o expoente que eu devo colocar na base 10 para o resultado ser igual a 100. Ou 10 elevado a 2 é igual a 100. Segundo exemplo, log de 0,001 também na base 10. Bom, como é que a gente resolve isso? Vou chamar esse log aqui de y. Então, log de 0,01 na base 10 igual a y. Significa que 10 elevado a y tem que ser igual a 0,001, tá certo? De cabeça eu não consigo olhar assim tão claramente, mas eu posso simplesmente observar que o 0,001 é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3. Como que eu descubro isso? Só caminhar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3 vezes. Então, o 3 vezes para a direita vai implicar em 10 elevado a menos 3, tá certo? Agora observe o seguinte, tem uma igualdade de duas potências com a mesma base. Então aqui os expoentes vão ter que ser iguais, né? Então quer dizer que o y tem que ser igual a menos 3. Então menos 3 é o valor que eu devo elevar o 10 para o resultado da potência ser igual a 0,001. Agora esse próximo, estou mudando a base, só para deixar claro que a base aqui pode ser qualquer valor maior do que 0, determinar log de 32 na base 2. Significa qual o valor que eu devo elevar o 2 para o resultado dar 32. Representei log de 32 na base 2 por y, então quer dizer que 2 elevado a y tem que ser igual a 32. Então nós vamos pensar 2 elevado a y, repetir, e observo que o 32 é a mesma coisa de 2 elevado a 5, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, mais uma vez, se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, quer dizer que o y é igual a 5. Ou seja, log de 32 na base 2 é igual a 5, porque é o 2 elevado a 5 que tem como resultado o 32. Tá certo? E agora vamos falar de algumas propriedades da função logarítmica. Nós vimos que uma é a inversa da outra, né? A logarítmica é a inversa da exponencial. Ela foi construída para ser assim. Então quer dizer que tem que valer que a inversa da exponencial aplicada na exponencial tem que dar o valor x. Ou seja, a inversa, que é o logaritmo, tem que desfazer o que a exponencial fez. Agora, se eu trocar f de x, que é a elevado a x, aqui, ó, eu vou ter que f a menos 1 de a elevado a x tem que ser igual a x. Só que a f a menos 1 é a log, tá vendo? Então eu vou ter que, aplicando na função log, trocando o x pelo a elevado a x, que significa isso, né? Ir numa função e calcular ela em um valor, é trocar lá na função o x por esse valor. O valor aqui é a elevado a x. Então vai ficar log de a elevado a x na base a. Então eu concluo que a função logaritmo tem que ter essa propriedade aqui, ó. Se eu tiver uma base elevado a x e a base do logaritmo for a mesma base dessa base da potência aqui, o resultado vai dar o próprio x. Em outras palavras, é como se eu pudesse cancelar o log na base a com essa base da potência aqui e ficar só esse expoente. Isso vem diretamente da definição de função logarítmica, ok? A elevado a x
tem que ser igual a elevado a x, lembra? Então vem diretamente da definição. Log de um valor na base a é igual a um determinado valor, porque esse valor é o expoente que eu devo elevar esse para o resultado ser o logaritmando. Então, se eu fizer log de a elevado a x na base a, o resultado tem que ser o próprio x, porque é a elevado a x que vai dar o resultado que está aqui, ok? Então, para ilustrar essa aplicação, olha só, log de 3 elevado a 6 na base 3. Significa qual número que eu devo elevar o 3 para o resultado dar 3 elevado a 6. Ora, que número é esse? O próprio 6, porque 3 elevado a 6 vai coincidir com a potência que já está aqui. Então, sempre que acontecer isso, a base da potência aqui no logaritmando for igual à base do logaritmo, vai dar o expoente que está aqui. Essa é uma das propriedades de logaritmo. Mas também deve valer que a composta da f com a f a menos 1 também tem que dar x, né? Então, f do log de x na base a também tem que ser x. Lembrando que o f a menos 1 é o log de x na base a. E o que é calcular f desse resultado aqui? É ir na função f e trocar o x por isso tudo. Mas qual que é a função f? É a elevado a x. Então, f de log de x na base a é ir na função f e trocar o x por log de x na base a. Então, vai ficar a elevado a tudo isso, ó, que nesse caso é o nosso x, né? Log de x na base a. Isso também tem que dar x. Conclusão, se eu tenho uma exponencial de base a elevado a um logaritmo de um valor que também está na base a, também podemos fazer esse espécie de cancelamento aqui, né? E ficando como resultado apenas o x. Também sai diretamente da definição de função inversa. Então, na prática, olha que interessante. O que é 10 elevado a log de 100 na base 10? Como aqui a base da potência é igual à base do logaritmo, essas duas partes podem ser eliminadas e vai ficar só esse expoente aqui, que na realidade é o logaritmando desse expoente, né, do log de 100 na base 10, como resultado. É como se eu pudesse fazer esse cancelamento aqui, né, como nós comentamos, desde que a base da potência seja igual à base do logaritmo lá no expoente. Existem outras importantes propriedades. Então a gente vai considerar aqui x e y números reais positivos e r um número real qualquer, tá? Para ilustrar essas propriedades. A primeira delas é que se eu fizer o logaritmo de um produto de valores numa determinada base, isso é a mesma coisa da soma de cada um dos logaritmos desses números. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, tá certo? Se eu fizer o logaritmo do quociente da divisão de dois números na base a, vai ser a diferença entre cada um dos logaritmos do numerador e do denominador. Se eu fizer o logaritmo de uma potência, x elevado a r, onde esse r é o número real dado aqui, na base a, esse r, que é o expoente dessa potência, pode passar para fora do logaritmo aqui e fica o multiplicando, tá certo? Então, log de x elevado a r na base a é a mesma coisa de r vezes log de x na base a. E a gente vai usar essas propriedades para ilustrar aqui alguns exercícios. Então, o que é log de 243 na base 3? Vou trocar aqui o 243 por 9 vezes 27. Eu percebi que 243 é 9 vezes 27. Então, eu vou usar essa primeira propriedade aqui, ó, já que eu sei que log de x vezes y é a soma desses logs. Então, isso aqui vai ser log de 9 na base 3, somado com log de 27 na base 3. Ora, o que é log de 9 na base 3? É que número que eu devo elevar o 3 por resultado dar 9. Que número é esse? 2. E o 3 aqui, o log de 27 na base 3, significa que número que eu devo elevar o 3 para o resultado dar 27. 3 elevado a 3, que é 27. Então, esse logaritmo é 3. Conclusão, o log de 243 na base 3 é igual a 5. É claro que eu podia fazer direto também, né? Já perceber que 3 elevado a 5 é 243 e calcular isso aqui. A ideia é apenas mostrar as possibilidades. Nem sempre vai ser fácil bater o olho e calcular o logaritmo. Às vezes a gente pode pensar nessa possibilidade de escrever o número como um produto de outros dois números, onde para esses números eu consigo calcular o log mais facilmente. Aqui um outro exemplo, agora para um quociente. Se eu tenho log de 80 na base 2 menos log de 5 na base 2, calcular o log de 80 na base 2 não é trivial, assim, de bater o olho e já saber, né? E a mesma coisa para o log de 5 na base 2. O que a gente pode observar? Que tem uma propriedade que fala que o log
a subtração dos logs, né, a diferença entre os logs, é simplesmente o log do quociente desses valores. Então aqui eu posso tirar a diferença e transformar isso num quociente, log de 80 sobre 5. Por quê? Porque 80 sobre 5 é facinho de calcular, é 16. Agora eu tenho que isso é igual a log de 16 na base 2. O que significa isso? Qual o número que eu devo elevar o 2 para o resultado dar 16? Simples, igual a 4, porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, olha só, foi muito mais fácil calcular assim do que se eu fosse calcular assim, tá certo? E agora essa aqui, olha só, log de 125 elevado a 6 na base 5, chato de calcular, eu posso usar essa propriedade, ó, que se eu tenho log de uma potência, eu posso pegar o expoente e passar multiplicando o logaritmo. Então, esse 6 aqui passou multiplicando. E aí ficou vezes o log de 125 na base 5. 6 vezes 125 é igual a 5 elevado a 3. Aí nós caímos naquela outra propriedade, né, que veio da definição, que log de uma potência elevado a um número e a base do log é a mesma base da potência, vai cancelar e vai sobrar só esse expoente aqui. Então isso é 6 vezes 3, tá certo? Estou usando essa propriedade aqui, ó. Posso esquecer isso aqui e considerar apenas o expoente. Então eu vou ter 6 vezes 3, que é igual a 18. Ou seja, 5 elevado a 18 é que vai dar essa potência enorme aqui. Agora um resumão rápido. Log de x na base a vai ser igual a y quando o a elevado a y for igual a x. Ou seja, o log é o número que eu devo elevar ao a para o resultado ser x. Na propriedade, log de a elevado a x na base a gente pode cancelar, né, eliminar esses termos aqui e ficar como resultado apenas o expoente. A elevado a log de x na base a é igual a x, então também posso eliminar e ficar apenas com o expoente. É exatamente isso aqui que está falando para a gente que eles são funções inversas, o logaritmo e a exponencial. Olha só, quando eu aplico o logaritmo na exponencial, eu volto no x. E quando eu aplico a exponencial no logaritmo, volta no x. Então elas são, de fato, funções inversas. Depois vimos que o log do produto é a soma dos logs. Vimos que o log de uma potência nós podemos passar o expoente dessa potência multiplicando o log. Vimos que o log do quociente é a diferença entre os logs. Agora falando rapidamente do gráfico, do domínio e da imagem da função logaritmo. Aqui tem o exemplo de vários gráficos para as funções logaritmos, mudando apenas o quê? A base, olha só, base 10, base 5, base 3, base 2. Então, quanto maior a base, mais achatadinho é o gráfico, todos com esse formato. Percebam que os valores de x são sempre aqui, ó, maiores do que zero, tá certo? Aqui o gráfico, quando a base é um valor entre 0 e 1, olha só. Tá certo? Aí ela vai dar essa invertida aqui. Entre 0 e 1, nós vamos ter que a função logaritmo é decrescente. E base maior que 1, a função é crescente. Ok? Então, em qualquer situação, nós vamos ter uma dessas duas condições. Percebam que o domínio da função sempre vai ser do zero para frente, né? Maiores do que zero. Então, os valores de x que eu posso calcular o logaritmo precisam ser valores maiores do que zero. E qualquer valor maior do que zero eu posso. Por isso que o domínio é de 0 a infinito, qualquer valor nesse intervalo. A imagem, olha só, eu tenho valores aqui na parte superior do eixo y e eu vou ter imagens que também estão na parte inferior do eixo y, tanto para cima quanto para baixo. Então a imagem é todo o conjunto dos reais, em qualquer situação, né? E aí a gente encerra essa aula, espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!